Vamos lá para análise macro. Bom, já começamos a semana aí com o governo federal planejando criar um orçamento de guerra para socorrer o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e eu vou falar os impactos disso para o mercado financeiro. E automaticamente, já falando em guerra, tem a questão lá de Israel, porque o exército de Israel pediu que os palestinos evacuassem uma cidade que se chama Rafah. E eu vou mostrar para vocês se isso tá ou não impactando os mercados agora nessa madrugada, e vou mostrar até como vocês podem observar para poder saber quando tem algum evento assim se vai ou não impactar o mercado para o dia, né? Além de tudo, nós temos aí o fato do payroll, né, que é o emprego americano que saiu na sexta-feira. Vou comentar um pouco dos reflexos dele e o que ele traz para hoje no nosso mercado aqui. E também na Ásia, a China voltou em feriado, então tem alguns fatos acontecendo lá. E também vou falar dos reflexos para a bolsa deles e também na Europa. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui do Brasil abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Então, vamos lá. Primeiro passo. O governo federal está planejando, junto com o Congresso Nacional, um orçamento de guerra. Literalmente, um orçamento de guerra, ele foge de todas as limitações de regras fiscais que existem no governo. Então, basicamente, o arcabouço fiscal, aquelas metas fiscais, ele foge tudo, é algo fora a parte. E isso, por natureza, seria algo que o mercado, quando tem qualquer boato disso, o mercado derrete, a bolsa cai, o dólar dispara, mas não é algo que nós vamos ver hoje, por conta de que é algo muito necessário e muito pontual. É o fato lá das tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? E tudo isso, obviamente, vai ser entendido pelo mercado. O mercado não é nenhum ente do mal, né? Que só tá pensando nele, em dinheiro e isso por diante, que todo mundo fala aí. Basicamente, o mercado não é nada disso. Literalmente, ele trabalha com as expectativas de, obviamente, ter lucro, só que em casos como esse, tudo isso fica assim de lado e a gente prioriza o setor humano, né? Os humanos são muito mais importantes do que o próprio dinheiro. Tanto é que vocês não vão ver hoje a bolsa derretendo na abertura e nem disparando o dólar na abertura, que vocês veriam se essa informação não fosse nesse contexto pontual, beleza? E só para complementar, o Lula também levou o Arthur Lira, o Pacheco e o Dantas lá para visitar lá as regiões lá e também se conscientizar e ajudar nesse projeto aí para salvar eles por lá. Essa semana é uma semana muito importante aqui para o Brasil. A gente vai ter a reunião do Copom, né, que é a decisão de política monetária aqui do Brasil. As expectativas estavam que o Banco Central pudesse até diminuir a quantidade do corte de juros, que antes ele já tinha dado, que seria um corte de 0,50% na Selic. Agora tinham apostas aí para 0,25 também, que aí ele reduziria esse ritmo de corte. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos, ao meu ver, já dá bem a entender que o Banco Central vai manter o 0,50 de corte. Por quê? Lá saíram os dados de empregos americanos e teve uma desaceleração extremamente significativa. Então, o anterior tinha vindo 300 mil novos empregos gerados, um pouco mais que isso, e agora veio para 175. Isso são menos empregos gerados, mas nesse caso são vistos como bons pelo fator de que quanto mais os Estados Unidos desacelerar, mais rápido o Banco Central lá dos Estados Unidos vai conseguir cortar juros. E tanto é que já voltaram as apostas aí para os Estados Unidos terem 2 cortes de juros nesse ano. Então, isso aí é positivo, refletiu lá nos Estados Unidos na sexta-feira forte, ajudou nossa bolsa forte aqui no Brasil. Tanto é que no momento do dado a nossa bolsa disparou junto, nosso dólar derreteu junto, como eu já havia afirmado que iria acontecer se esse dado viesse menor. E, obviamente, a gente tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo, né? Agora, tem um outro fato extremamente relevante, que é o fato de que o exército de Israel pediu para os palestinos lá de Rafah evacuarem a região.
Basicamente, isso dá a entender que vão ter sim novos ataques mais fortes por lá, e isso por si só geraria uma precificação de medo no mercado como um todo, né? E eles buscariam os ativos de segurança e venderiam os ativos de risco, que seriam as bolsas. Só que aqui é a parte que eu vou mostrar para vocês como vocês vão identificar quando tem uma manchete desse nível e aí vocês estão preocupados com os investimentos. A gente tem sempre que olhar, o primeiro passo é o VIX, que é o índice do medo, que a gente chama no mercado financeiro, e esse VIX ele vai dar a entender se realmente aquela notícia vai afetar o mercado no ato ou não. E se ele estiver desacelerando, ou seja, se o índice do medo está caindo como ele está agora, não tem nenhum medo real sendo refletido no mercado. Então, a paz está predominando. E um outro ativo que iria precificar fortemente, que é o petróleo, ele está precificando, ele está dando um movimento de alta, mas não é nada fora do controle. 1% de alta para o petróleo não é nada fora do comum. Então, a gente tem sim ainda uma tranquilidade referente a essa manchete aí que poderia ser impactante e a mídia já joga como um impacto absurdo, né? Mas a tranquilidade do mercado, tanto que as bolsas americanas estão subindo, as europeias estão subindo agora nessa madrugada, então tudo está tranquilo mediante a isso que está acontecendo. Agora, nós temos também na Ásia, a Ásia voltou em feriado, a China basicamente voltou de feriado, o Japão hoje é feriado, mas o retorno da China foi bem positivo por conta de que tivemos algumas notícias positivas ao longo do feriado na China, como as incorporadoras por lá tendo umas melhoras, e também nós tivemos o dado do emprego americano na sexta-feira, que refletiu direto para eles também nessa abertura da madrugada hoje aqui, né? E aí ajudou com as bolsas subindo, o que reflete positivamente aqui para o Brasil, obviamente, né? Tanto é que o minério de ferro também está disparando mais de 2,5%, então isso é positivo para a nossa Vale aqui no Brasil e para a bolsa como um todo. E para poder contextualizar o resto todo, tem a Europa que está subindo na maioria das bolsas por lá. Além de tudo, saíram lá os dados de PMI de serviços que vieram com melhoras, né? Vieram melhores do que o esperado. E também saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, que veio com uma deflação maior do que o esperado. Isso é positivo, ou seja, se tem a atividade ainda está forte lá, não está desacelerando tanto assim como era um risco grande de acontecer na Europa. E a gente está tendo deflação, é o melhor dos mundos, né? Então a gente continua aí com um cenário positivo para a Europa, além de estar animado com o setor do mundo, né? Com o emprego americano desacelerando também. Então, botando num contexto geral, hoje sim o reflexo aqui para a nossa bolsa no Brasil é sim de uma abertura da nossa bolsa em alta e do nosso dólar em queda, pensando num contexto geral. Como eu falei, o fato específico aqui da política, do orçamento ali, não é algo que vai precificar hoje, porque é extremamente necessário e pontual, né? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa que abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!